Você está contente com o mundo em que vive? Onde há dúvida que eu leve a fé. Pois fique sabendo que em cada canto do Brasil existem pessoas batalhando para mudar essa situação de extrema injustiça e desigualdade. Eles são os seguidores de São Francisco e Santa Clara. Onde há discórdia, que eu leve união. Onde há erro, que eu leve verdade. Onde há desespero, que eu leve esperança. Onde há treva, que eu leve a luz. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, Mas você sabe quem foi São Francisco? E Santa Clara? de vosso amor. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Francisco nasceu em Assis, Itália, em 1182. Na juventude, ele e seus amigos só pensavam em festas, riquezas e prestígio. Não eram muito diferentes dos jovens de hoje. O pai de Francisco era um rico comerciante, mas não era nobre. Naquela época, para se ter algum prestígio, era preciso ser nobre ou pelo menos um cavaleiro. E assim, Francisco vestiu sua armadura e foi defender Assis numa guerra contra a cidade vizinha. Mas acabou prisioneiro dos inimigos e ficou 1 ano na cadeia, muito doente. Com tanto tempo para pensar, Francisco começou a perceber como eram vazios os seus ideais. E foi ali, na prisão, que começou a buscar valores eternos. E a vocação franciscana nasce nessa época, quando Francisco também vai nas cruzadas, não para levar a morte, mas vida. Ele vai com a mensagem paz e bem. O principal desafio para aqueles que gostam de São Francisco é o consumismo, quer dizer, o imediatismo. As pessoas querem gozar tudo logo e agora, nesse momento. Enquanto que São Francisco nos leva a uma caminhada interior, a uma caminhada exterior, a uma união com os irmãos, com as irmãs. Ele nos leva, de fato, devagarzinho, a sermos aquilo que devemos ser. Eu acho que é aí que o projeto franciscano fica. São Francisco falava que o amor não é amado. Nós precisamos amar o amor. E amar o amor é amar o irmão, fazer isso acontecer na nossa vida. E aí nós estamos amando o Cristo, nos tornando outros Cristos. Francisco percebeu que Deus estava entrando em sua vida, mas não sabia por quê. Sua grande transformação aconteceu quando encontrou um leproso. Sem entender o que se passava, ele deixou seu nojo de lado e abraçou e beijou o doente. Foi no leproso que Francisco sentiu com mais força a presença de Deus. Os leprosos de hoje são os aidéticos, drogados, alcoólatras, todos marginalizados, que às vezes não sabem onde ficar, com quem, não se sentem amados. E nós procuramos acolhê-los na Fazenda da Esperança. Queremos amar Jesus em cada um. Não tratamos eles como doentes, mas como carentes, que precisam este carinho de Deus, que precisam uma atenção, um amor, uma família. E eles conosco procuram
também responder, viver o Evangelho, e com isto eles se curam. A lepra desaparece e eles se tornam pessoas capazes de fazer grandes coisas. Parabéns a você. A adaptação de 800 anos atrás da proposta de Francisco continua sendo uma proposta nossa, porque é uma proposta do Evangelho. E o cuidado para com os doentes ou com os excluídos da nossa sociedade continua sendo muito gritante na realidade brasileira. E nesse trabalho com os portadores da HIV, nós vemos que totalmente é a proposta do Evangelho. Voltar o nosso cuidado, o nosso carinho e a nossa luta para que prevaleça a vida e a vida para todos, como é a proposta também que Jesus Cristo nos dá. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Trabalhar num mundo cheio de injustiça é você arriscar a sua vida. É dar a vida pelos pobres, né? Sacrificar-se, doar-se totalmente. É muito cômodo ver os doentes de longe e simplesmente doar alguma coisa. Mas quem é capaz de sujar as mãos, de sentir o mau cheiro, de ser companheiro? Os idosos, os doentes, as pessoas limitadas, físico ou mentalmente, são uma parte da obra de Deus. Só por existir, qualquer vida humana é um dom. Depois do encontro com o leproso, Francisco sempre ia rezar na igrejinha de São Damião. Lá, passava horas em silêncio perguntando: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, o que queres de mim? Um dia, ao observar o crucifixo, uma voz lhe disse: Francisco, vai e reconstrói a minha casa. Ele ficou tão abalado que passou a se vestir como um mendigo e a dar tudo o que tinha. Até tirava do pai para dar aos pobres. Achando que o filho estivesse louco, o pai de Francisco o levou até o bispo. E aí, na frente de todos, Francisco tirou a roupa, jogou-a nos braços do pai e disse: Agora não sou mais filho de Pedro Bernardone, mas sim filho do Pai que está no céu. A partir daí, Francisco começou a viver como um pobre, entre os pobres. Ele descobriu que aquele era o lugar privilegiado de Deus. Os Frei Capuchinho, né, que iniciou essa luta junto com a gente, teve uma participação assim muito grande para até hoje chegar onde chegamos, né? Já estamos com 13 anos, que hoje iniciamos na luta pela terra, conquistamos um pedaço de terra, começamos um trabalho coletivo, comunitário, que nasceu dentro da comunidade, né, dentro da igreja. E hoje a gente, depois de 13 anos, começamos a plantar, né, as frutas, plantamos arroz, feijão, milho, alimentos que é para subsistência, e hoje estamos transformando nessas frutas em sucos, né, em polpa, e onde é comercializado nas comunidades também, que fica próximo ao assentamento. A favela, quando chegamos aqui, era uma favela semelhante às favelas que todo mundo conhece. Eram todos casebres de madeira, a maioria bem pobres, diríamos miseráveis mesmo, né, sem as mínimas condições de higiene, água encanada não tinha. Como frades, nós, meus companheiros Frei Carlos e Frei Toninho, viemos apenas para estar no meio dos pobres e, na medida da possibilidade, para ajudar os pobres, né? E viver como pobre, seguindo mais ou menos o ideal de Francisco. Eu trabalho no ateliê ligado a uma atividade de paróquia, reunindo jovens e pessoas de rua, que a gente tenta passar um pouquinho a noção técnica da escultura em cerâmica. E a gente sente que está construindo, está ensinando muita coisa, mas acima de tudo está aprendendo muita coisa com esse povo privilegiado, que são os pobres, o povo escolhido de Deus.
Assumir a causa do pobre é despertar seu potencial. É devolver a ele a esperança de ser sujeito de sua história. Depois de andar algum tempo sem rumo, meditando, Francisco começou a restaurar várias igrejinhas abandonadas, como o Senhor lhe havia pedido em São Damião. Só mais tarde percebeu que a igreja em ruínas não era a igreja de pedra, mas a igreja feita de gente que vivia em desunião. Desde aquele sonho, desde aquela revelação mística de Francisco, vai Francisco e restaura a minha igreja. Hoje, ele está reconstruindo a igreja do afeto, a igreja do coração, a igreja das relações de harmonia, de alegria, de comunhão com os bens de Deus. Quando estava com 26 anos, Francisco escutou uma passagem do Evangelho onde Jesus falava a seus discípulos: se queres ser perfeito, não leves nada para o caminho, nem bastão, nem sacola, nem dinheiro. Quem quiser estar comigo, renuncie a si mesmo e me siga. Vai pregar o reino de Deus e a penitência. Ao escutar o que Jesus havia ensinado sobre viver em simplicidade e liberdade, Francisco teve certeza de sua missão. É isso que eu quero. É isso que procuro. É isso que eu desejo de todo o coração. Olha, uma pessoa só é verdadeiramente livre se, como Jesus, renuncia a si mesmo, às coisas, aos lugares. Só consegue amar a Deus em plenitude um coração desapegado, que consegue partilhar e comprometer-se sem possuir. Só leva a paz aquele que não tem medo de perder nada, porque tudo é de Deus. Nós, franciscanas e franciscanos, não levamos bagagem. A nossa grande riqueza é Jesus, o nosso Senhor. O ideal de Francisco entusiasmou muitos jovens. Ele contagiou a todos com sua alegria, simplicidade, sua dedicação evangélica e a comunhão com a natureza. Para Francisco, todas as criaturas são irmãs. Os astros, as plantas, os homens e os animais, porque todas são obras de Deus. Precisamos voltar à paz com a natureza para construir a paz dentro de nós. Depois de algum tempo, Francisco e seus seguidores foram a Roma pedir a bênção do Papa, que deu sua permissão para que vivessem em fraternidade. Os frades foram morar no bosque de Santa Maria dos Anjos, onde ficava a igrejinha da Porciúncula. O lugar tornou-se o centro da primeira ordem franciscana. Francisco recebia com alegria qualquer pessoa que chegasse, sem se importar se era pobre ou rico. Sua felicidade era justamente acolher tanta variedade de dons em irmãos tão diferentes. Pois a vida me convida uma missão realizar. Viver em fraternidade é estar submisso a toda criatura humana, acolhendo o bem criado por Deus. A vida fraterna é o que fortalece os franciscanos na construção de uma comunidade de fé, esperança e amor. Quanto mais andamos juntos, andamos juntos, andamos juntos. Quanto mais andamos juntos, mais felizes seremos. Muitos outros companheiros se juntaram a Francisco com a intenção de viver o Evangelho na pobreza e na simplicidade. A primeira mulher a segui-lo foi Clara, jovem caridosa, filha de nobres, que aos 16 anos fugiu de casa e foi viver como Francisco. Logo depois chegou Inês, irmã de Clara, e as duas foram morar na igrejinha de São Damião. Aos poucos, várias outras jovens juntaram-se a elas. Assim, nasceu a segunda ordem franciscana, a das Clarissas. Clara foi firme em sua decisão de viver profundamente o amor de Deus, mas seguia um caminho diferente de Francisco,
que vivia junto aos mais necessitados. A vida da Clarissa está centralizada totalmente na oração. A nossa função é a oração. Tudo mais está decorrente daí. No Monte Alverne, Francisco se retirava para rezar, para contemplar, para viver o silêncio absoluto com Deus. Lá ele encontrava a paz. É principalmente na oração que aprendemos a ver o mundo da mesma maneira que Jesus. A fraternidade franciscana sempre foi unida na oração desde os seus primeiros dias. O que impede a realização da vocação franciscana no mundo de hoje é o barulho interior das pessoas. Não existe mais aquele espaço para meditação, para contemplação, para olhar-se a si mesmo. E com isso buscar o auto-perdão, que é tudo aquilo que atrapalha a vida. Quando o franciscano e a franciscana trabalha desde dentro, não é? Se conhece nos seus limites, também nas suas qualidades, e opta pela vida, nós estamos sendo portadores de paz, portadores de justiça e portadores de bem. Não é? Vamos transformando a realidade quando transformamos a nós mesmos. A família franciscana continuou crescendo. Homens e mulheres abandonavam tudo que tinham e iam para os lugares mais humildes. Eles seguiam um conselho de Francisco: ide pelo mundo. A minha origem é de povos indígenas, lá do Amazonas, o povo dessano, onde eu convivi desde minha infância, celebrando, convivendo com a natureza e celebrando os rituais. E me impressionou muito com os trabalhos missionários quando passavam visitando na aldeia. E com isso me senti também impressionado, fascinado para ser um dia frade, para ser um dia padre, para servir melhor ao povo de Deus. Os franciscanos são irmãos itinerantes. Estão sempre a caminho do lugar onde as pessoas mais sentem a falta do amor de Deus. Os franciscanos não vão apenas levar o bem às pessoas. Como os apóstolos, eles vão descobrir o bem que existe em cada uma delas. Francisco e Clara trouxeram uma nova esperança para o mundo. Muitas pessoas queriam segui-los, mas não podiam deixar sua família e seu trabalho. Francisco acolheu a todos e em pouco tempo já eram milhares. Começaram a ser conhecidos como franciscanos e franciscanas da Ordem Terceira da Penitência. Hoje, esta ordem é chamada de Ordem Franciscana Secular. São os leigos testemunhando a proposta franciscana nas famílias e no trabalho. Bom, eu trabalho com a equipe de promoção humana, né? Então essa equipe engloba assistência a pessoas carentes, famílias carentes, e a gente faz cursos de culinária, curso de corte e costura. A grande sacada de Francisco foi que não era necessário para segui-lo nem ser frade e nem ser freio, nem viver enclausurado ou dentro de um convento, mas seguindo o nosso estilo de vida, como casados, como profissionais, como participantes desse mundo que está aí. É relativamente fácil a gente conciliar a questão da família, né? Nós dois, a nossa filha Beatriz, tem 7 anos, então a gente está juntos aqui. A nossa fraternidade tem outros casais, tem muitas crianças, então é interessante, a gente traz ela para cá, ela acompanha nossos passos e a gente procura levar mais através do exemplo, né? Mais através do fazer do que do falar.
Muitos jovens também desejam aprender com São Francisco e Santa Clara um tipo de vida bela e valiosa. Eles se reúnem em fraternidades chamadas JUFRA, Juventude Franciscana. O nosso objetivo é viver o ideal de São Francisco, né? Nós já fizemos vários trabalhos, como nós estamos ajudando agora na missa, nas comunidades, e na Semana Santa a gente fez um trabalho com os pobres. Na JUFRA eu trabalho na equipe de formação, né? E a gente também tem um programa da rádio, né, comunicação. O nosso programa é Franciscanamente Jovem. A gente divulga o franciscanismo mais amplamente para a sociedade aqui, para a comunidade da Baixada Santista. E essa nossa união com Francisco caminha para este mundo, né? Para a gente estar lutando e estar procurando trazer um mundo melhor, né? Porque o jovem é o rosto do mundo, né? No jovem é o amanhã. Nosso desejo é que as pessoas se interessem mais pelas outras e que, sei lá, deem mais valor aos sentimentos e menos às coisas. Seguir os passos de Francisco eu vou, seguir os passos de Clara eu vou, vocês vou, São Francisco é muito admirado pelos jovens de hoje, como o foi para os jovens de outras gerações. Porque os jovens de hoje têm 1000 interrogações. Eles se interrogam a respeito de uma qualidade de vida melhor. E como é possível termos um mundo mais humano, um mundo mais fraterno, ecologicamente mais harmonioso, onde as pessoas possam buscar a paz, a harmonia, possam buscar a fraternidade. São indagações naturais, verdadeiras, maravilhosas e bonitas que os jovens têm. Eles olham para São Francisco de Assis e percebem nele que ele teve essas mesmas interrogações. Ele teve essas mesmas preocupações. E olham para ele e percebem que ele conseguiu dar uma resposta a essas indagações, a essas perguntas, a essas preocupações. Irmão Francisco se fez ideal de vida, plena vida se tornou. Irmão Francisco se fez ideal de vida, plena vida se tornou. O grande presente que Francisco deixou à humanidade foi o amor a Deus experimentado em todas as criaturas. Francisco buscou ideais que não envelhecem, que valem para sempre. Ele encontrou sua vocação e transformou o mundo. E você? Já teve a alegria de dizer: é isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo fazer de todo o coração? Eu tinha um sonho que era trabalhar junto aos pobres, junto aos mais empobrecidos. E ao entrar na vida religiosa franciscana, eu percebi que Francisco foi esse grande santo, esse grande profeta que trabalhou junto aos pobres, aos empobrecidos. Morando em Porto Alegre para concluir o 2º grau, tive contato com as irmãs que trabalhavam no Morro da Cruz, convivi no meio deles e essa experiência de estar com as pessoas ali me fez sentir o desejo de viver como franciscana, trabalhando nas missões, particularmente com a juventude. Toda a espiritualidade franciscana é um exercício, um chamado a se tornar cada vez mais humano. Eu acredito que isso foi contribuindo porque hoje nós somos chamados a se tornar criaturas boas, criaturas que promovam a justiça e a paz. E isso contribuiu muito na minha vida porque aquele sonho de menino, de criança, era ainda assim algo muito irreal. E com o exercício da vida cotidiana, da fraternidade, eu fui aproximando isso mais da realidade. A vida fraterna, por exemplo, só vivendo é que a gente vai poder saber de fato o que é. Eu buscava alguma coisa que me preenchesse, que me ajudasse a dar uma resposta para o mundo, a fazer alguma coisa pelas pessoas. E eu estou encontrando isso, Isso está me dando felicidade, está me dando realização também como pessoa. Uma das características que eu mais admiro de Francisco é a alegria. Então eu acho que a gente tem que passar isso aí para frente. Tem que passar isso, mas assim, com muito vigor. Essa coisa ela tem que sair daqui de dentro. Você não pode passar aquilo que você não tem. Então toda a família franciscana segue uma só vocação, uma só família e um só carisma, que é o que nos identifica como franciscanos. Nós somos convidados
a dar a resposta, a dar um sim à vida, um sim à alegria, um sim à verdade, um sim à liberdade. Essa é a grande proposta para os jovens, para você, para mim, para todos nós hoje. O que dá sentido à vida é um ideal apaixonante. Se você sente uma inquietação em seu coração, se não está contente com os rumos que o mundo vem tomando, reveja seus sonhos à luz dos ideais de Francisco e Clara de Assis. E se ao final você também chegar à conclusão que todo sonho pode ser realizado, venha até nós. Irmão Francisco se fez ideal de vida, plena vida se tornou. Irmão Francisco se fez ideal de vida, plena vida se tornou. Mas certo dia foi lida a passagem onde o Cristo os amigos mandou levar ao mundo a sua mensagem. Francisco é a tua missão, Francisco é a tua missão. Irmão Francisco se fez ideal de vida, plena vida se tornou. Irmão Francisco se fez ideal de vida, plena vida se tornou.